Olá, meu nome é Matheus Felipe da Silveira Pedroso e eu gostaria de apresentar um projeto intitulado Aplicação da norma ISA 18.2 e EMUA 191 no gerenciamento de alarmes de planta industrial. Esse projeto teve como orientador o professor Luiz Charajun e essa apresentação é parte da disciplina de Projetos de Formação 2 do curso de Engenharia Elétrica. Bom, aqui eu trago a agenda e, sendo pela introdução, para entender essa questão do gerenciamento de alarmes, nós precisamos iniciar falando sobre os sistemas de automação industrial. Então, desde que nós começamos a utilizar sistemas pneumáticos, eletromecânicos, nós temos algumas formas de indicar situações de alarme nesses sistemas. Então, inicialmente com lâmpadas e indicadores visuais, normalmente próximo ao local de operação. Posteriormente, com o avanço da elétrica, nós passamos a centralizar esses controles e também esses alarmes em salas de controle, onde nós temos painéis sinóticos, por exemplo, e com o avanço da eletrônica, nós passamos a conseguir desenvolver o que a gente chama de SDCD, que são sistemas digitais de controle distribuído, geralmente utilizados em plantas de grande porte, né, que seria um sistema mais completo e mais integrado, que seria, por exemplo, um CLP com escada. Contudo, com esse advento dessa tecnologia, que a gente nos permitiu trazer monitoramento de mais variáveis, e com isso, um ponto positivo de um maior controle da nossa planta industrial, nós também chegamos na situação de ter mais alarmes configurados. Então, se antes, para configurar um alarme, nós precisaríamos lançar um cabo da área de processo até a sala de controle para que o operador fosse notificado dessa atuação. Hoje ela é configurada em questão de segundos, de forma nativa no sistema. Aqui eu trago a imagem de um painel sinótico, para exemplificar, com alguns botões de controle, alguns LEDs aqui para indicação, possivelmente de um status ou mesmo de um alarme. Seguindo a explicação sobre os alarmes, nós podemos classificar os alarmes entre intermitentes e obsoletos. Os alarmes intermitentes são aqueles que entram e saem com uma frequência alta. Então, por exemplo, nós podemos pensar em uma indicação de vazão e, em geral, uma variável que tende a ter uma certa oscilação. E se ele está operando em um valor próximo ao limite de alarme, pode ser que ele fique entrando e saindo várias vezes durante a operação normal. E os alarmes obsoletos são aqueles que entram uma vez no sistema e ficam dias, semanas ou até meses alarmados. Por exemplo, poderia ser o resultado de um alarme em falha, por exemplo. Um instrumento em falha, desculpa. Bom, tudo isso acaba nos levando a um excesso de alarmes, e esse excesso de alarmes acaba trazendo para o operador uma certa sobrecarga cognitiva. E essa sobrecarga acaba podendo aumentar o risco operacional, porque com muitos alarmes, o operador pode passar a ignorar alguns deles e não ter tanta confiança no sistema de automação notificando ele, o que pode acabar levando a um alarme um pouco mais, um alarme crítico, um alarme que precisaria realmente de uma atuação dele, passando a ser desapercebido. Com isso, nós chegamos na necessidade, então, do gerenciamento de alarmes. Algum, algumas associações começaram a se mobilizar para gerar normas. A primeira delas foi a EMUA, que é a Engineering Equipment and Materials Users Association. Essa norma ela versa sobre as boas práticas de configuração e manutenção dos alarmes.
e também sobre os indicadores de performance, os KPIs. Depois a ISA, que é a International Society of Automation, nos trouxe uma norma trazendo um ciclo de vida completo dos alarmes. Posteriormente a gente vai detalhar um pouco mais essas normas. Bom, e quando nós passamos a ter esse gerenciamento dos alarmes, em geral, nós temos alarmes mais confiáveis e mais assertivos. Então, quando o operador é notificado sobre alguma condição, a ideia, né, depois desse gerenciamento, é que ele saiba exatamente o que ele precisa fazer e quando ele precisa fazer, por exemplo. Bom, antes de prosseguir, é interessante ressaltar que esse projeto foi aplicado em uma planta real do polo petroquímico aqui de Triunfo, e também explicar o que seria uma malha, do ponto de vista do projeto. Muitas vezes, para automação, a gente vai classificar a malha só como uma malha de controle, pode ser uma malha de controle aberta, uma malha de controle fechada, mas nesse caso aqui nós também chamaremos de malha é, alguns, alguns equipamentos voltados só para uma indicação simples, por exemplo. O caso de, por exemplo, uma indicação de nível que não necessariamente teria um controle associado. E também é interessante ressaltar que essas malhas elas podem ter mais de um alarme configurado. Então, ainda no exemplo de uma indicação de nível, uma indicação de nível pode ter um alarme de nível alto e também, ao mesmo tempo, né, um alarme de nível baixo configurado nele. Também eu tenho que explicar um pouquinho sobre a tela de processo, que é a forma como hoje o operador recebe essas notificações. Então, até muitas vezes você acaba usando a analogia de um painel de carro. Então, quando a gente está dirigindo o carro, a gente nota que acendeu alguma luzinha, apareceu alguma notificação ali para a gente no painel. Em geral, nós identificamos. Se nós entendemos o que aquilo está dizendo, nós tratamos ou não levamos em um mecânico, né? A mesma coisa ocorre aqui para o operador. Então, no dia a dia ele vai estar operando em uma tela de processo. Isso aqui é um computador localizado próximo, né, à área industrial, onde ele vai ter toda a interface, toda a indicação de como está a produção industrial dele atualmente. E aqui, quando acontece uma condição de alarme, elas são notificadas dessa forma aqui, com cores, em geral, nas novas práticas de automação, cores que destoam mais dos objetos estáticos aqui da tela de operação. Então, geralmente o amarelo e o vermelho são realmente já separados, alarmes, e são utilizados de acordo com a prioridade. Então, geralmente o alarme é um amarelo que vai significar esse alarme aqui é menos prioritário do que esses em vermelho aqui. Inclusive, os em vermelho aparecerão antes no banner de alarmes aqui, para eles saberem que esses aqui precisariam ser resolvidos, né, antes. Seguimos para os objetivos gerais. Os objetivos, o objetivo geral é basicamente aplicar essas duas normas para fazer o gerenciamento de uma planta industrial e desenvolver uma metodologia que possa ser replicada, né, em outras unidades, outras plantas industriais. Os objetivos específicos, o primeiro deles seria estudar as normas, entender a ISA 18.2 e a EMBUA 191. Também seguiríamos estudando a filosofia de alarmes. Nesse caso, a empresa a que esse estudo se refere, ela já possui uma filosofia de alarmes, então nosso trabalho não vai ser gerar uma, mas sim só entender o que essa filosofia fala. E apesar de ela já existir, atualmente ela não estava em aplicação. Justamente a partir desse projeto que ele começou a entrar em prática. Depois nós faremos a coleta dos indicadores de performance iniciais, para ter uma noção do quadro geral atual, né, como estava a planta antes de atuarmos efetivamente.
E feita a coleta, nós identificaremos os alarmes mais frequentes, que também não são classificados para a gente como intermitentes e obsoletos. E também atuaríamos, né, sobre esses alarmes de forma a tentar identificar se a gente está tendo alguma atuação espúria deles, se a gente está tendo alguma atuação não condizente com a realidade, se precisaria ser utilizada alguma forma de uma técnica de mitigação de alarme. E feito isso, nós validaríamos a metodologia, fazendo uma nova coleta, assim como a gente teria feito aqui inicialmente, fazer uma coleta depois dessas implementações serem realizadas, para que a gente tenha um comparativo, né, entre o quadro inicial e como que a gente finalizou. Na fundamentação teórica, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a MOA 191, e ela fornece essas boas práticas e as métricas para esse gerenciamento. E a principal métrica que a gente vai utilizar é a média de alarmes. Então, a norma entende como aceitável o caso onde nós teríamos um alarme a cada 10 minutos, gerenciável um a cada 5 minutos, operadores estariam em sobredemanda, então estaria mais sobrecarregado do que o indicado, na condição de um a cada 2 minutos, e já mais de um alarme a cada 1 minuto seria uma situação inaceitável segundo a norma. Bom, a ISA 18.2 ela estabelece um ciclo de vida abrangente sobre os alarmes. E aqui eu tenho uma figura que foi adaptada, inclusive, da norma, que traz para a gente esse laço desse ciclo de vida. Então, o foco do projeto vai se dar aqui na filosofia de alarmes. Então, como eu havia comentado, nós não geraremos uma, mas sim estudaremos a existente. A filosofia de alarmes ela vai nos trazer informações sobre o que a empresa entende como um alarme, e também a norma, quais são as prioridades de alarme, então, o que vai mudar a forma, o que, o que aparece antes para o operador, né? Então, a gente vai ter alguns os níveis, né, dessas prioridades. Ela também especifica algumas questões de recomendações de técnicas de mitigação de alarmes. E nós entraríamos na etapa de identificação, né, desse laço de monitoramento e gerenciamento da mudança. A identificação é aquela etapa onde nós faríamos a coleta dos dados. A racionalização seria um estudo desses alarmes identificados para que nós verifiquemos que esse alarme ele realmente precisaria ser um alarme. Pode ser que, em alguns casos, esse alarme seja desabilitado caso ele não esteja condizente com a filosofia de alarmes. Se ele precisa ter uma adequação do set de alarme dele, né, ponto de ajuste de alarme. E, junto no design detalhado, nós começaríamos a elaborar as técnicas de como nós mitigaríamos as atuações incorretas dos alarmes. Depois nós passaríamos para a etapa de implementação, onde tudo que foi definido na racionalização e design detalhado vai ser implementado de fato, para que o pessoal possa entrar na, na operação. Então, o pessoal utilizaria esses alarmes, esses alarmes não, mas um sistema de controle de modo geral para operar a planta. E depois disso, nós faríamos, né, depois de um certo tempo, nós faríamos o monitoramento e avaliação, identificar se o que nós fizemos realmente surtiu efeito. A filosofia de alarmes, como comentei, foi aceita pela empresa, então ela traz essas definições de alarme. Tanto a norma quanto a filosofia, elas definem que um alarme só vai ser necessário caso haja necessidade de uma ação de um operador, caso ele seja apenas uma notificação
Digamos, o operador gostaria de ser lembrado que daqui 10 minutos ele vai ter que abrir uma válvula, ligar uma bomba. Isso não deveria ser implementado como um alarme no sistema. Os alarmes são realmente indicações de situações adversas e que demandam um resultado para que algo, né, indesejado não ocorra. Como comentei, nós teríamos as prioridades e também esses requisitos de técnicas que estão dando a norte, que vai ser uma faixa entre a atuação do alarme e a normalização dele, para que justamente aqueles alarmes intermitentes não ocorram com frequência, onde isso é aplicável, temporização, funcionamento. Esses aqui a gente vai explicar um pouco mais de detalhes mais para frente. Os indicadores de performance seriam, por exemplo, a média de alarmes que nós falamos anteriormente. E nós também temos alguns outros que avaliamos, mas mais para nos dar pista de onde atuar. Esse caso aqui, por exemplo, o excesso de alarmes, ele nos dá indicações de quais foram os momentos onde houve uma inundação de alarmes, que a gente chama, que é onde vários alarmes ocorreram de uma vez só, e gerar uma perturbação ainda maior para o operador. Aqui tem um print do sistema que nós utilizamos, que é o DeltaV Analyze, que roda de forma integrada ao sistema de controle DeltaV mesmo, que é um SDCD, e que nos traz, né, alguns indicadores aqui específicos. E, como eu havia comentado, o principal aqui para nossa avaliação vai ser essa média de alarmes. Nesse caso aqui, nós identificamos que eles estariam em 323 alarmes por hora em média. A nossa metodologia foi de identificar, né, fazer esse diagnóstico inicial em novembro de 2025. Então, nós fizemos uma coleta de 30 dias de história. Então, avaliamos todos os alarmes que ocorreram no mês de novembro e definimos com isso, né, com esses alarmes que nós conseguimos registrar, os indicadores de performance. E, tendo esses indicadores de performance, nós conseguimos extrair aqui e tentar identificar quais foram as 10 malhas que tiveram os top 10, né, alarmes intermitentes e 10 alarmes obsoletos. Depois nós seguimos para a etapa de racionalização e design detalhado, que nós executamos de forma conjunta. Nessa etapa nós criamos um banco de dados mestre, onde nós centralizamos todos os dados dessas malhas e desses alarmes que nós identificamos anteriormente. E aqui nós avaliamos todos esses 10 casos intermitentes e obsoletos, uma equipe multidisciplinar. Então, envolvemos pessoal da equipe tanto de automação, que eu compus, como de processo e também operação do sistema e manutenção. Nós, então, nessa tabela, avaliamos a necessidade dos alarmes, as os sets, prioridades, tudo que eu havia comentado anteriormente, e utilizamos aqui algumas técnicas de identificação de alarmes. Então, aqui a desabilitação, o alarme condicional, que seria, por exemplo, caso nós tenhamos aqui um alarme de vazão baixa que está conectado a uma bomba ligada, esse alarme só vai fazer sentido, geralmente, né, quando a minha bomba ligar. Então, se a bomba estiver desligada, em teoria eu não precisaria ficar monitorando e alarmando o operador, né, essa condição como uma condição adversa. Aqui na temporização, nós utilizaríamos ela para malhas capazes de absorver uma certa variação pontual. Então, nós também temos alguns casos onde
essa vazão baixa e bomba ligada poderia se utilizar uma temporização, que é o caso onde o sistema, ele, como a variável de vazão ela é mais rápida, pode ser que em alguns momentos ele acabe reduzindo, então, até por alguma obstrução, ar ali venha a indicar vazões baixas, mas se o sistema é capaz de passar aí por um certo tempo nessa condição e não sofrer algum dano ou uma situação indesejada, pode ser que essa técnica seja interessante para esses casos. E nós também teríamos um filtro de variável de processo que ele serve para reduzir aqui essas oscilações de, justamente também dessas variáveis muito dinâmicas, né? Por exemplo, de corrente, de vazão, que geralmente tem picos. Com o filtro nós teríamos variáveis mais estáveis. Bom, então nós implementamos essas modificações do sistema de automação no período de dezembro de 2025 a março de 2026 e depois entramos numa etapa de monitoramento e avaliação. Então, de novo, nós fizemos essa coleta de dados com um histórico de 30 dias e avaliamos todo o mês de abril de 2026. De novo, geramos os indicadores de performance e agora tivemos uma base para fazer uma comparação com o diagnóstico inicial. Então, aqui nós temos o alarme por horário de novembro de 2025. Os resultados, esse aqui é o quadro inicial, né? Onde nós tivemos 272.999 alarmes, o que nos dá aproximadamente 54 alarmes a cada 10 minutos. Isso aqui, perante a norma, seria classificado como inaceitável. Ainda no diagnóstico inicial, nós aqui mostramos os alarmes mais frequentes, juntamente com as áreas de processo, o tipo de equipamento e os alarmes específicos, né? Como eu havia comentado, a malha pode ter mais de um alarme, então aqui nós elencamos os que atuaram nesse período. E aqui tem um total desse quantitativo aqui. Por exemplo, essas 10 malhas que nós avaliamos nos intermitentes geraram 163.228 alarmes em comparação com o resultado anterior da planta, que eram 232 mil, nós temos quase 70% gerado apenas por essas 10 malhas. É importante ressaltar também que aqui nos alarmes obsoletos nós temos algumas malhas que apareceram tanto no intermitente quanto no obsoleto, então por isso que aqui a gente não chega à malha 20. Então vai ter até a malha 18, porque a 7 e 8, por exemplo, apareceram com alarmes nessas duas condições. E aqui nós temos o total de alarmes, o total de alarmes desses alarmes obsoletos, como cada malha pode ter mais de um alarme, e aqui ele faz o somatório desse tempo total de atuação. A gente teve um resultado final aqui de 547 dias, 19 horas, 2 minutos e 4 segundos. Bom, depois de fazer a implementação e depois a coleta para ter o diagnóstico final, em abril de 2026 nós chegamos nesses valores aqui para abril, tá? E comparamos aqui com o resultado de novembro. Nós identificamos nos intermitentes uma redução nessas 10 malhas que nós avaliamos de 97,26% e nos alarmes obsoletos uma redução de 79,46%. Então, antes, onde nós tínhamos 163 mil alarmes, nós tivemos a pouco menos de 5 mil, e onde antes nós tínhamos mais de 547 dias de tempo total de ativação, nós chegamos a pouco mais de 112 dias.
Esses 209, essa avaliação posterior às implementações nos indicaram também um total de 209.051 alarmes, que indicam uma queda de aproximadamente 10% no volume geral dos alarmes da planta. Esse valor equivale a uma média de aproximadamente 35 alarmes a cada 10 minutos, o que infelizmente segue na classificação inaceitável, segundo as normas, apesar de representar já uma redução considerável no quadro geral. É importante ressaltar também que as 18 malhas avaliadas representam menos de 1% das malhas operacionais. Então, concluindo, a metodologia ela focou, né, nesses alarmes mais frequentes e ela conseguiu reduzir o total dos alarmes da planta em cerca de 10%, atuando apenas em é, menos de 1% das malhas. O trabalho também demonstrou que as duas normas ISA 18.2 e AMU 91 são viáveis de serem aplicadas em um SDCD real, no Sistema Digital de Controle Distribuído. E nós também identificamos que esse banco de dados mestre que nós criamos para a etapa de racionalização e design detalhado pode ser utilizado para demais malhas da planta, para demais iterações desse mesmo processo também. Também é importante ressaltar que a gente teve um feedback positivo que não foram reportadas falhas de atuação nesses alarmes que nós adequamos. Então, por mais que nós tenhamos usado técnicas de mitigação, não foi identificado nenhuma situação onde o alarme deveria ter atuado e não atuou por motivo dessas implementações. Aqui nos trabalhos futuros, um deles seria a etapa de novas iterações, então continuar pegando esses 10 alarmes mais frequentes e atuando sobre eles para a gente ter uma rápida redução do número total de alarmes. E outro seria uma adequação da média de alarmes, né, para o recomendado em norma. Então, tentar reduzir para que fique abaixo, né, de um alarme a cada 10 minutos. E aqui eu chego no final da apresentação. Muito obrigado por assistir até aqui.